pedindo para nós falarmos sobre a questão do ninho, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema de volta ao ninho, sobre a libertação. Pois bem, a libertação acontece quando nós percebemos algo de errado e não praticamos ou lutamos contra para deixar de praticar. Nós temos duas maneiras de aprender: através da voz, ouvindo, falando e observando, mas temos também a maneira que os animais usam, agindo. O animal usa esse sistema. Então, o passarinho, quando vê a mãe fazendo o ninho, ele faz do mesmo jeito, quando chega a data de reprodução, né? Ele sempre volta ao ninho e faz exatamente igual ao ninho da sua mãe e do seu pai. Eu já andei muito em sítios e a gente achava ninhos enormes, até de metros, né? 1 metro de ninho, casinhas como ninho, e todas parecidas. Parecia que eles aprenderam tudo na mesma escola. O filho cresce num ninho e quando ele voa e chega na idade da reprodução, então ele volta ao ninho novamente e reproduz as mesmas características do ninho da onde saiu. O que acontece? Nós temos uma tendência de reproduzir aquilo que aprendemos ou aquilo que nós convivemos, o ninho que nós participamos. O problema é que às vezes temos participação de um lar, de uma família, onde existem muitos problemas. E esses problemas, às vezes aprendemos a ter esses problemas. Qual é a libertação? É identificar essas ações do passado e não reproduzir no futuro. Essa reprodução, ela age automaticamente. Ou seja, uma pessoa que nasceu no meio de um lar cheio de conflitos e brigas, principalmente na hora da comida, ela, quando tiver o lar dela, ela vai ser tentada ou ela vai agir inconscientemente e vai tentar reproduzir essa mesma situação no novo lar. E aí o problema é grande, né? Porque o novo marido talvez não vá agir igual o pai agia com a mãe dela. E com isso o problema se repete, né, na vida de algumas pessoas. Qual seria a solução, pastor? A solução é você não aceitar tanto palavras malditas como atitudes que a sua mãe e o seu pai tiveram que foram consideradas erradas perante a Bíblia. A Bíblia deve ser o seu manual de ação. Todas as ações, tanto do pai, da mãe ou de qualquer um parente seu, que não tiver uma boa aceitação pela Bíblia, você deve rejeitar, porque a Bíblia existe não para o seu mal, a Bíblia existe para o seu bem. Esses casos vão de coisas mais simples até coisas horríveis, como por exemplo, a mãe que vivia brigando com o pai traindo a mãe, e quando a filha casa, ela provoca instintivamente que o seu marido a traia e faz de tudo, briga, manda ele embora, manda ele arrumar outra, até que ele arruma. Aí quando ele arruma, ela dá aquela calma, né? Pronto. Aí agora ela vai agir como a mãe, dizer que foi traída, coitadinha de mim, eu sou uma bichinha, tal, porque a mãe fez da mesma forma. Eu já acompanhei N casos, não é um caso só, vários. Um deles eu acompanhei o caso que a mãe brigava muito com o pai, ia lá no batalhão, que o pai era de Recife, e ela denunciava o pai constantemente ao coronel, e o coronel chamava o pai, prendia o pai, e o pai era alcoólatra, né? Então ela vivia denunciando o marido, quer dizer, a mãe dela, né? Não ela, a mãe dela. Então todo mês ou de 2 em 2 meses eles pegavam uma briga, o cacete comia,
E ela ia direto pro batalhão, aí falava com o sargento, com o tenente, com o capitão, com o coronel, tal. Aí o coronel chamava, o pai ficava preso, tal, etc e tal. Quando essa menina que viu essa mãe fazer isso, teve o seu noivo, né, e ela começou a praticar a mesma coisa. Qualquer coisa que o seu noivo fizesse era motivo de denúncia, era motivo de briga, de contar para o vizinho, para a vizinha, para a amiga, para o pastor da igreja, para o presbítero e tal. Isso, o que é que aconteceu? Ela estava reproduzindo o velho ninho, né? Quando o ninho é bom, aí sim, deve ser reproduzido. Ou seja, Chiquinho, fazendeiro velho, casado com Chiquinha, fica na cadeira de balanço. Ô Chiquinha, tudo bem? Faz mais de 50 anos que nós é casado, né? Tu se lembra daquela vaca preta que eu comprei? Lembro. E aquele cavalo que nós andava, tu na garupa do cavalo, o bicho tu na garupa. Eita, coisa boa! Aí sim, deve ser imitado. A união dos dois, a compreensão dos dois, né? Mas se houve uma má referência do ninho antigo, então deve-se peneirar. Ou seja, as qualidades passam, os defeitos não, né? Ou seja, um pai violento batia na mãe, bebia. Às vezes o cara casa, aí começa a beber e ser do mesmo jeito do pai, mesmo que criticava o pai, né? Mesmo que criticava o pai. Essa relação de pai e filhos é muito forte, que a primeira sociedade que nós participamos é a família. Primeira sociedade de referência é pai e mãe, né? Que nós nos relacionamos, a primeira mulher que nós nos relacionamos é a mãe. O primeiro homem que a menina se relaciona é o pai. Aí, olha só como isso é profundo. Eu peço ao Espírito de Deus que ajude a nós nos compreendermos, né? Para você compreender o que eu estou falando, né? Ou seja, olhe bem, a filha tem um pai que é alcoólatra. E o pai bebe muito e a mãe reclama demais e o cacete come. Então, quando a filha cresce, ela começa a ter tesão por homem drogado e viciado. Então aparece Chiquinho. Oi, tudo bem, mulher? Eu sou fazendeiro lá da Paraíba e eu tô doidinho por tu pra casar e nós temos um bocado de filho. Não, sai pra lá, rapaz. Oxe, Chiquinho, velho fazendeiro, imagina. Aí chega um cara, ei, doidinho, eu não quero nem casar. Eu sou da maconha e da cocaína. Ai, meu Deus, que homem. Ai, eu tô a tesão de casar com esse cara. Eu não quero casar não, bichinho, eu quero não. Não, mas eu quero, venha cá, chegue. Ah, vem, tudo bem, aceitar, vim, mas casar não. Não, vem cá, eu vou orar e Jesus vai te abençoar e tal. O que que fez essa mulher ter tanta força, paixão, tesão, o que você queira dizer, por esse homem drogado que, além de não dar nada para ela, ainda pede dinheiro para usar droga? Porque a referência de homem que ela tem na cabeça é de um homem drogado. A bebida é uma droga. Então, a referência da casa, da família, ela chega a visualizar na cabeça dela, no miolo das tripas da cabeça, o cara bêbado, e a mãe, desgraçado, miserável, bebo sem vergonha. Então, ela está reproduzindo inconscientemente. Ela não está dizendo assim, porque meu pai era drogado, não. Mas inconscientemente ela pende para este lado. Agora para a mãe. O rapaz que vê a mãe é bruta, ignorante, a mãe não ama o pai, nem ama ele. Não sei para que eu tive esses meninos. Miséria, desgraça. Aí o guri fica observando aquilo ali. Aí ele vai dar um abraço na mãe. Mamãe, deixa eu dar um abraço na senhora, mamãe. Aí, sai. Eu dei o abraço. Sai. E aí esse menino, quando ele crescer, né, aí tem aquela menina Chiquinha.
Ô, homem, tu é tão bonito, tu tem uns buchos grandes. Eu gosto de homem de bucho grande. Eu sou que nem a missionária Alcione, gosta de homem de bucho grande. E eu quero casar com tu e ter um bocado de filho. Não, sai pra lá, sai. Oh, não, fica com eu, por favor, eu amo tu. Não, sai. Aí ele vai procurar uma mulher bruta, ignorante, que não ame ele. Por quê? Porque é igual a mãe dele. É o complexo de Édipo, né? Então isso a psicologia já vem falando há muito tempo. Isso aí. Mas isso você vê no dia a dia. Então tem aquela menina ali que ama o cara, dá filho pro cara, faz qualquer coisa pelo cara. Rapaz, eu faço tudo por tu, homem, mas não gosto de você. Aí tem a outra que sai de perto de mim, eu não gosto de tu. Toma-lhe chifre, eu não gosto de você. Ave Maria, vamos sair comigo, bora, vamos sair. Não, eu saio hoje mais não, eu saio daqui a um mês. Ah, eu sou apaixonado por essa mulher. Ah, eu amo, não sei por que eu amo essa mulher. Sabe por que você ama essa mulher? Porque ela é parecida com sua mãe. E o primeiro relacionamento entre homem e mulher que você teve não é relacionamento sexual, não. É relacionamento de vida. Foi você e sua mãe. Então, como sua mãe era bruta, ignorante, então possivelmente você procura uma mulher bruta e ignorante. Por isso, na maioria dos casos, a nora parece muito com a mãe. Porque o filho, a imagem de mulher que o filho tem é da mãe. Isso é uma coisa natural que acontece, mas deve-se ter uma peneira para que haja uma libertação. A libertação acontece quando o cara diz: rapaz, minha mãe era ignorante, não gostava de mim, não gostava do meu pai, não gostava da gente, mas eu não vou querer uma mulher que não gosta de mim, não. Não, honra quem te honra. Se me amar, eu amo ela. Se não me amar... E também tem um cruzado, né? Ou seja, quando a filha age igual a mãe. Ou seja, a mãe chega e diz: minha filha, eu odeio teu pai. Eu não sei porque eu casei com este homem. Não gosto do teu pai, não. Ai, homem horrível. Aí a guria fica assim. Aí quando a guria casa, independente do homem que ela casou, ela não vai gostar dele. Ela vai gostar de uma pessoa que não gosta dela. Porque ela aprendeu em viver em um relacionamento de uma via só. Ou seja, ela ama, mas não espera ser amada. Porque a mãe não amava o pai, e o pai amava a mãe, mas a mãe não amava o pai. Esse relacionamento entrelaçado, de volta ao ninho, deve ser analisado espiritualmente. E a libertação acontece quando você chega e diz: bem, apesar de ter o DNA do meu pai, o DNA da minha mãe, antes de eu ser filho da mãe, eu sou filho de Deus. Antes de eu ser filho do pai, eu sou filho de Deus. E eu não vou agir igual ao meu pai se em alguma coisa ele agiu errado. Eu quero dizer aqui que pai e mãe têm defeito. Pai e mãe têm muitos defeitos, né? Então você deve ficar com as qualidades. Porque se você pegar os defeitos do seu pai, você será pior do que ele. Por quê? Porque junto os seus defeitos com os defeitos do seu pai, aí fica um defeitão, né? Temos isso na Bíblia, que o filho de Caim, né, matou um homem só porque pisou no pé dele. Ele era extremamente violento. Caim era violento, matou seu irmão Abel. E os filhos de Caim eram mais violentos ainda. Então existe uma mensagem de DNA que você às vezes tem que rejeitar, né? Tem que rejeitar. Agora isso se manifesta tão sutilmente que a pessoa é levado a reconstruir o ninho da onde nasceu. Quando existem muitos conflitos, e é a própria pessoa que provoca o conflito, porque estamos acostumados em ver um terceiro, uma terceira provocar o conflito, mas às vezes existem conflitos que nós mesmos provocamos. É quando nós olhamos, a base está na família, né? A base está na família. A mãe determina se os irmãos são unidos ou não. Se os irmãos são separados, se um odeia o outro, se um tem uma imagem negativa do outro. Uma mãe que fala de um filho para outro filho gera um comportamento de rivalidade muito grande. Quando eles estiverem adultos, eles trocam tiros. A mãe que ensina os filhos a serem unidos terá uma grande tendência
de ter os seus filhos todos unidos, um ajudando o outro, independente de qualquer coisa, né? Tudo é importante olharmos o ninho. Agora, destacando o papel da mãe. A mulher, ela é importantíssima. Não é importante, não. Ela é importantíssima no lar. Enquanto o pai está correndo atrás das coisas, a mãe é quem ensina o filho a proteger a irmã. A mãe é quem ensina o filho a amar o irmão. Porque a mãe que não ensina o seu filho a se comportar corretamente, depois não pode reclamar. Mas isso passa de geração em geração como fosse uma maldição comportamental, onde a pessoa tenta reproduzir a mesma coisa em que viveu. E sente prazer, ela sabe que está errado, mas ela sente prazer como fosse um frenesi. Vejam no Google o que é frenesi. Eu sinto um frenesi, né? Mas eu não sei porque eu estou com essa pessoa, mas eu sinto um frenesi quando eu estou com ela, porque está identificando ela com alguém do seu antigo ninho, né? Está identificando ela com alguém do seu antigo ninho. Então preste atenção e vamos reproduzir somente as coisas boas. E as coisas ruins, pastor, não vamos aceitar. Para isso, você tem que passar todas as suas ações na peneira da Bíblia. Passar a ação do seu pai, da sua mãe, na peneira da Bíblia. Aí se a Bíblia rejeitar, é exatamente isso. É um defeito que você não deve reproduzir, né? A família onde as pessoas comem tudo em silêncio e conversando silenciosamente, os filhos dessa família vão tentar fazer a mesma coisa no novo lar deles. Uma família onde eles brigam, arengam, vai se lascar, tá na hora da comida com a boca cheia, cuspindo farinha. Então, aqueles componentes da família irão tentar reproduzir o mesmo ninho da onde saíram. Como nós trabalhamos em cima de libertação, isso é de fácil detectar. É fácil detectar quando nós olhamos para os filhos que têm os mesmos problemas dos pais. Podemos deduzir duas coisas. Primeiro, maldição hereditária. Segundo, a repetição do ninho aonde eles nasceram, né? Como pai e como mãe, devemos proporcionar para os nossos filhos um aprendizado maravilhoso. Não, pastor, o meu filho estuda no melhor colégio. Mas o maior aprendizado não está no melhor colégio. O maior aprendizado está no seu convívio com sua esposa, com seus filhos. E eles vão aprender. Se eles veem você dando um beijo na mãe deles, quando eles estiverem adultos, tentarão reproduzir a mesma coisa. Eu sei que a vida não é uma coisa só, é um conjunto de coisas, mas essa coisa aí é muito importante. De Volta ao Ninho é um estudo muito importante. Você pode ver lá no YouTube, De Volta ao Ninho. Você vai ver que muitas atitudes prejudiciais poderiam ser realizadas, anuladas, se a pessoa reconhecesse que está agindo igual a mãe e o pai, e que a mãe e o pai, como eles são humanos e têm erros e defeitos, muitas vezes a pessoa reproduz o erro e o defeito do mesmo jeito. Aí entra em ação sentimentos. Pastor, por que eu não consigo me apaixonar por homem de paletó? Porque seu pai não usava paletó, só usava bermuda e camisa de manga sem manga, regata. Então, a figura do macho que você tem é o do seu pai, que sentava na frente da televisão, sem camisa, toda à vontadezão. Aí se vier um cara todo engomadinho, ai, como é que vai? Eu quero falar com você, tudo bem? Ai, que horrível, sai de perto de mim, né?
Aí se a figura do pai, o pai é aquele homem formal, então possivelmente a mulher procurará um homem formal, né? Também. A figura da mãe, do mesmo jeito. Uma mulher ignorante, brava, abestalhada, o homem vai procurar do mesmo jeito. Aí tem lá a Chiquinha mansinha, bichinha, esse homem não vai ter vontade de ficar com ela. Porque dentro dele existe a figura da mamãe. Interessante demais, né? Aí ele vai procurar aquela braba, ignorante. Mas ele não vai dizer, eu estou procurando uma mulher braba e ignorante, porque minha mãe era braba e era ignorante. Não. Isso é uma coisa inconsciente, é uma energia, é uma fotografia que ele vai encaixar as mulheres nesse quadro. Quem não se encaixar, ele afasta automaticamente, né? Então, vamos dizer, o pai tem uma mãe, olha, aliás, o cara tem uma mãe que dá o café na mão do pai, então ele vai querer uma mulher assim, que toma fulano, café na tua mão. Exemplo, né? Ele tem uma mãe que o pai dele me deu um cafezinho, vá botar, não sou tua empregada, então ele vai querer uma mulher assim também. Aonde é que acontece a libertação, pastor? Já falei, a libertação acontece quando nós reconhecemos que estamos imitando as atitudes erradas, seja do pai ou da mãe. Não estou falando isso para gerar raiva, mas para gerar cuidado. Você não tem que ser igual à sua mãe. Você não tem que ser igual ao seu pai. Você tem que ser igual a Jesus Cristo. É claro que nós nunca vamos ser igual, mas vamos tentar ser. Que no momento que a gente tenta, a gente se aperfeiçoa, né? Se aperfeiçoa. Então, de volta ao ninho, se você veio de um ninho todo torto, mal feito, cheio de buracos, não reproduza ele. Não. Se sua mãe não amava o seu pai, pastor, eu não consigo amar meu marido. Não está errado. Tem que fazer libertação. Tem que desacorrentar esse coração. Porque você viveu a vida toda, sua mãe dizendo que não ama seu pai. E você, de repente, não ama o seu marido. Olha que coincidência. Não é coincidência. Isso é ciência do comportamento. Isso você aprendeu a ser assim. Mas como eu aprendi? Minha mãe nunca disse, quando você é casar, não ame o seu marido. Quando você é casar, não ame o seu marido. Não. Ela nunca disse isso. Mas pelo fato dela agir assim, então há a tendência de você agir igual. E a libertação é exatamente isso. Quando nós não aceitamos agir igual. E dizemos, não, coração, aprenda a amar quem ama você. Coração, aprenda a gostar de gente direito. Já que meu pai era meio errado, mas eu vou gostar de homem direito. Eu quero um homem direito. Eu não quero reproduzir o mesmo ninho. Eu vou fazer um ninho melhor. Esse ninho que eu vou fazer tem defeitos e falhas, mas será melhor do que aquele que passou. E assim, a libertação estará na sua vida e na nossa vida. Isso é um fato que todos nós devemos olhar para o nosso passado, o passado do nosso pai e o passado da nossa mãe. Porque inconscientemente imitamos ele, né? Se o pai não gostava de trabalhar, às vezes o filho diz, meu pai é um vagabundo. Ei, vamos trabalhar ali? Vou nada. Sou doido não. Tá bom demais aqui. Imitando, né? Pastor, meu pai trabalhava dia e noite. O cara morreu de tanto trabalhar. Então não vai morrer de tanto... Não, peraí. Meu pai trabalhava demais. Eu vou trabalhar, mas vou trabalhar com, assim, cuidado, com limites. Entendeu como é a coisa? Então... às vezes a qualidade dos pais repassa para os filhos, às vezes a qualidade do pai é amplificada nos filhos e se tornam defeitos. E às vezes os defeitos dos pais são repassados para os filhos, para as filhas, e esses defeitos têm que ser anulados, diminuídos, colocados de lado, para as pessoas não viverem a mesma situação que os pais viveram. Com Israel, Deus viu que isso era uma realidade. Então, quem proibiu o casamento dos judeus com pessoas não judias foi Deus. Por quê?
Porque muitas vezes tem esse problema, né? Da pessoa tentar reproduzir o ninho antigo. De todo jeito, né? De todo jeito. Jezabel era uma dessas mulheres. Jezabel não era judia, casada com o rei judeu. E ela tinha uma qualidade que era um defeito. Ela queria fazer todas as vontades do rei, nem que fosse para matar, para o rei ter prazer, ela matava. E com isso, ela mandou matar Nabote, que o rei queria a vinha de Nabote, e Nabote não queria vender, então ela mandou matar Nabote. Aparentemente seria uma qualidade a mulher querer satisfazer o marido, mas aí, no caso de Jezabel, ela era exagerada e utilizava sensualidade para conseguir os seus objetivos, né? E os seus objetivos eram alcançados mesmo se alguém morresse. Que o Espírito Santo de Deus, que conhece o coração de Deus, conhece o teu, o meu coração, venha nos aperfeiçoar. E a aperfeiçoação está assim: se os pais eram separados, você não vai ser. Se os pais brigavam ferrenhamente, dia e noite, noite e dia, você não vai brigar. Não precisa. Mas pastor, eu vim de uma casa, um dizia A, outro dizia B, era direto, pastor. Prei. Aí você não vai reproduzir esse ninho. Você vai fazer um ninho diferente. Porque o homem que você está é diferente. Não é o seu pai. Ou a mulher que você está não é sua mãe. Os defeitos dos nossos pais deverão ser compreendidos, mas não imitados. Você tem que compreender os defeitos do seu pai. Pastor, meu pai tem um defeito muito grande. Sim, compreenda e perdoa. Mas não imite, né? Não imite. Que o Espírito de Deus provoque em nós algo chamado libertação. Libertação de comportamento, libertação de coração e de mente. Isso é uma força tão grande que muitas vezes a pessoa que faz isso diz: pastor, me liberte. Eu não consigo, pastor, parar com isso, parar com aquilo. Eu faço, vê uma força e eu faço. Aí quando a gente olha, o pai fazia do mesmo jeito. Tem que se rejeitar essa força, dizer: não, eu não vou ser igual, eu vou ser do jeito que Jesus Cristo quer que eu seja. Eu quero mudar, em nome de Jesus. Eu não quero fazer aquele mesmo ninho, porque aquele ninho ali era um ninho de opressão, era um ninho de tinha algum problema. Vou fazer um outro ninho. Como é que eu vou fazer outro ninho, pastor? Só aprendi a fazer aquele. A Bíblia mostra como fazer o outro ninho. Amém? Rádio Paz e Luz, a Rádio da Libertação, falando de Jesus para você, coisas importantes que provocam libertação. E uma delas é essa, né? Pastor, a minha mãe era braba, viu? Minha mãe corria atrás do meu pai com a faca. Mas pastor, eu casei com uma mulher que é braba igual a minha mãe. Ah, mas já casou, meu amigo, agora é aguentar, né? Mas se tivesse descoberto antes, você não ia atrás. Você procurou no meio de 100 Maria, você encontrou uma que era parecida com sua mãe, braba, e o seu instinto identificou, pronto, essa daí. E aí você casou. Agora, como é que eu estou casado? Vou separar? Não. Vamos orar para Deus transformar. Mas esse problema que você está passando é exatamente porque você tentou reconstruir, reestruturar um ninho do passado que você viveu. O passado, ele está dentro de nós, dentro de cada célula de nós. Mas existe um Deus que diz que ele veio libertar a gente do passado, né? Pastor, eu assalto, eu roubo, eu sou parente de Lampião, lá do Nordeste da Paraíba, do Pernambuco. Sim, mas você tem que ser igual. Não, você pode usar essa força de braveza para ser um bom policial, um bom agente, né? Para fazer uma universidade. Eu sou bravo, pastor, eu vou comer livro e vou para a universidade. Sim, você está usando certo os seus instintos. Que Deus nos abençoe. Rádio Paz e Luz, 24 horas, Evangelho da